Graça e paz, amados, tudo bem? Bom, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês da parte de Deus, daquilo que Deus ministrou no meu coração há algum tempo e eu quero compartilhar com vocês, tá? A palavra de hoje se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17, e eu vou ler para vocês. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: eu juro, pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vai para o leste, e se esconde lá no riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos que alimentem você lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho, para o leste de Jordão, e ele ficou lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia da água do rio. Amém? Amados, hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão e alguns pontos sobre o que Deus ele faz durante um desastre. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, talvez você tenha vivido desastres na sua vida, e você não sabe o que fazer, não sabe talvez qual é o propósito de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem propósito, até mesmo no desastre. Quando o desastre foi anunciado na tua vida, Deus ele tinha em mente algo: eu preciso forjar esse homem, eu preciso forjar essa mulher. Por isso, o desastre precisa acontecer na vida dele. Olha o que aconteceu com Elias. Elias anuncia o desastre e fala: olha, não vai chover, não vai cair nenhuma gota do céu, exceto quando eu disser novamente. E ele anuncia a seca, o desastre está anunciado. E qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus ele fala com Elias, ele fala: Elias, olha, eu vou cuidar de você. Elias, eu estou guardando você em meio a esse desastre. Fique tranquilo. Olha, você vai para tal lugar e lá eu vou cuidar de você. Lá eu vou mandar corvos, lá você vai ter alimento, pão e carne de dia e à tarde, e você vai beber da água do rio. Tá? A primeira coisa, quando o desastre foi anunciado na vida de Elias, o que ele fez? Ele parou, ele ouviu a voz de Deus, e a Bíblia fala no versículo 5 que ele obedeceu à voz de Deus. Deus ele falou: vai, ele parou e ele obedeceu e ele foi. Amados, em meio ao desastre, o que Deus ele pretende e ele deseja fazer comigo e com você é forjar o nosso caráter. É fazer com que a gente possa obedecer e confiar nele. Deus ele quis mostrar, a primeira coisa que ele mostrou para Elias foi isso: olha, Elias, eu estou cuidando de você, eu estou provendo na sua vida diante do desastre, fique tranquilo e nada vai te faltar. Só que a Bíblia fala que um tempo depois, nos versículos seguintes que nós não lemos, a Bíblia fala que o rio secou-se. Depois de um tempo, o rio secou na vida do profeta. E aí a gente vê Deus ensinando mais uma vez o profeta Elias. E nós podemos tirar outra lição disso. Amados, o fato de eu e você obedecer à voz de Deus não significa que o rio não irá secar. Não significa que a água não irá acabar. Pelo contrário, o rio pode secar e talvez o rio secou na sua vida. Talvez você tenha obedecido a Deus, você tenha sido fiel a Deus e de repente você está falando: Deus, mas o rio secou de novo. Deus, o desastre veio, a seca veio, eu te ouvi, eu obedeci o Senhor falou que cuidaria, o Senhor prometeu e agora o rio secou novamente. Amados, Deus ele está te ensinando a confiar nele em meio às crises. O profeta Elias precisava confiar em Deus, porque o que ele tinha para enfrentar pela frente era muito grande. Ele tinha Acabe, ele tinha Jezabel, ele precisava confiar, ele precisava crer quem era o Deus da vida dele. Talvez Deus ele está te ensinando em meio à crise. Talvez Deus ele está te ensinando a confiar nele. Deus está forjando o seu caráter. Creia que o que você está passando não é para a morte, não é para o desastre, mas é para que Deus seja glorificado através da tua vida. Existe uma nação que espera por você, mas talvez você precisa confiar um pouco mais em Deus. Creia que nada vai te faltar, porque Ele é o teu provedor, Ele é o teu cuidador e Ele te ama demais para te deixar morrer no deserto,
para te deixar morrer, porque simplesmente um rio se secou. Deus abençoe você, até a próxima, fiquem com Deus e muito obrigado.